Olá, boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos. Hoje é terça-feira e é o dia do nosso estudo do Evangelho. Eu sou Leila Rocha de Oliveira, do Centro de Estudos Espíritas Allan Kardec. Hoje é dia 20 de setembro de 2022. O outono está, ou melhor, o inverno está em primavera, estou misturando as estações. E a primavera está chegando, o inverno está indo, a primavera está chegando. É porque aqui no nosso Brasil, o clima em geral, a maior parte do Brasil é muito quente, aí a gente já fica imaginando que é o verão. Mas amigos, hoje estamos juntos com muita alegria para o nosso estudo do Evangelho, toda terça-feira às 20 horas, pelo Facebook, pelo Instagram, cumprimentando os amigos que vão chegando. Boa noite, Márcia Craveiro, boa noite, Vicente Jimenez, boa noite, benfeitores amigos que fazem parte da nossa rede de trabalho no bem, a equipe espiritual de Dr. Bezerra de Menezes. Boa noite, amigos desencarnados que também vêm nos assistir, vem compartilhar conosco, os emissários divinos. Então, estamos criando essa grande rede de trabalho, de esperança, de amor. Mas também mandamos um abraço muito carinhoso para aqueles que vão assistir depois as nossas gravações, ou pelo nosso canal do YouTube, ou pelo Telegram, ou pelo Facebook, ou pelo Instagram. Sejam muito bem-vindos. Lembrando que o estudo de terça-feira, o estudo do Evangelho, ele serve como uma preparação espiritual para a reunião que virá logo a seguir. A reunião que virá a seguir não é ao vivo, é à distância, que é a reunião de vibração e irradiação, de 8h30 às 9h30 da noite. Essa reunião, ela acolhe os nomes que chegam à nossa casa, tanto de irmãos encarnados quanto de irmãos desencarnados, e nós vamos aproveitando esse momento de preparação espiritual, cumprimentando também a Magna Fernandes. Seja muito bem-vinda, Magna. Josemara Rubenick, seja muito bem-vinda. Amigos, nós vamos abrir aqui uma página do livro Vinha de Luz, através de Emmanuel Francisco Cândido Xavier, para podermos entrar nesse clima espiritual. E a mensagem 139 do livro Vinha de Luz. O título é a santificação, versículo 17. É bem essa mensagem e vem dizendo: santifica-os na verdade. Santifica-os na verdade. Já deu aqui uma pequena estremecida aqui pelo Facebook. Se porventura continuar assim, eu vou mudar a internet. Então vocês não saiam daí, porque se por acaso houver alguma coisa, eu mudo a internet para ver se não vai haver nenhuma interrupção, tá ok? Quem está pelo Facebook, pelo Instagram, está tudo ok. Mas então, Emmanuel nos diz: não podemos esquecer que, dirigindo-se ao Pai, nos derradeiros momentos do apostolado, rogou-lhe Jesus santificasse os discípulos que ficariam no plano carnal. É significativo observar que o Mestre não pediu regalias e facilidades para os continuadores. Não recomendou ao Senhor Supremo situasse os amigos em palácios encantados do prazer, nem os ilhasse em privilégios particularistas. Em vez disso, suplicou ao Pai que os santificasse na condição humana. É compreensível, portanto, que os discípulos sinceros recebam da providência maior quinhão de elementos purificadores em trabalhos e testemunhos benéficos. Na Terra, quase sempre, o dever e a responsabilidade
parecem esmagá-los. No entanto, a palavra do Evangelho é bastante clara no terreno das conquistas eternas. Não nos referimos a recompensas banais de periferia. Destacamos o engrandecimento espiritual, a iluminação divina e a perfeição redentora, inacessíveis ainda ao entendimento comum. Em verdade, o Senhor anunciou sacrifícios e sofrimentos aos seguidores, acentuando, porém, que os não deixaria órfãos. Seriam convocados a interrogatórios humilhantes. Contudo, não lhes faltaria a sublime inspiração. Seguiriam atribulados, mas não angustiados, perseguidos, mas nunca desamparados. A mensagem 139 do livro Vinha de Luz é a santificação. Santifica-os na verdade. Jesus. João, capítulo 17, versículos 17. Vamos orar. Reunidos em nome do Cristo, vamos dando início a mais esse estudo do Evangelho, à luz da doutrina espírita. Com gratidão, nós pedimos, Senhor, esteja presente em nossas vidas. Auxilia-nos na nossa caminhada. Que possamos ser dignos trabalhadores da Tua seara, Senhor. E para aqueles que foram eleitos para o trabalho, sabemos que não temos privilégios, mas que as lutas diárias possam ser vencidas de forma honrada, firme, com coragem, com determinação. Envolva-nos, Senhor, com a Tua proteção, com a Tua paz. Conduza-nos sempre pelo caminho do bem, pelo caminho do amor, pelo caminho da caridade. Muito obrigado, Senhor. Que assim seja. Que bom, boa noite Inês, boa noite Pedro, Valalai, Arnaldo Reis, Rita de Cássia, Sueli Reis, Eudócio, todos esses amigos tão queridos, tão especiais, que estão sempre conosco, às terças-feiras, no nosso estudo do Evangelho, nós dando continuidade ao estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, nós estamos encerrando o capítulo 10, bem-aventurados que são misericordiosos. Iniciamos vendo as instruções dos Espíritos. Nós vimos a semana passada o item 19, mensagem vinda através de São Luís, foi dada em Paris, em 1860, e hoje nós vamos ver o item 20 do capítulo 10 e talvez até o item 21, mas vamos, se a gente conseguir ver o item 20 e 21, encerramos hoje o capítulo 10, senão ficará para a próxima semana, encerramento do capítulo 10, e aí vamos iniciar o novo capítulo, capítulo 11. Boa noite, Sandra Fernandes, boa noite, Marli Oliveira, que bom. Mas vamos ao item 20 do capítulo 10, quando Kardec ele faz um questionamento, ele faz uma pergunta a São Luís. Semana passada, no item 19, ele começa fazendo uma pergunta também, e agora o item 20 ele começa uma pergunta. A pergunta de Allan Kardec é a seguinte: será repreensível notarem-se as imperfeições dos outros, quando daí nenhum proveito possa resultar para eles, uma vez que não sejam divulgadas? É uma pergunta um pouquinho longa. Nós vamos lembrar que dentro desse capítulo 10, que são bem-aventurados os misericordiosos, nós vimos sobre a indulgência, sobre o perdão, sobre a paciência, e nós estamos vendo aqui agora com os espíritos benfeitores, com relação se nós devemos ser misericordiosos
bem-aventurado, felizes os que têm misericórdia. Misericórdia é o quê? É a benevolência, é a paciência, é o exercício do perdão. Então, Kardec agora ele está questionando aqui os benfeitores, e no caso São Luís, que ele quer saber o seguinte, vou repetir a pergunta de Kardec, será repreensível notar-se as imperfeições dos outros, quando daí nenhum proveito possa resultar para eles, uma vez que não sejam divulgadas? Eu observo a imperfeição do outro, observo para mim próprio, no meu íntimo, não comento com ninguém. Essa constatação, essa observação, ela vai ficar para mim. Qual será o proveito disso? Já que isso não vai ser divulgado. Será que daí vai ter algum proveito? Porque não vai resultar em nenhum proveito para o outro. Já que eu observei, mas fiquei quieta, sem nenhuma manifestação. Então Kardec quer saber, será que isso é repreensível? Será que é errado? Será que é um equívoco? Nós observarmos as imperfeições alheias e ficarmos com elas guardadas para nós, se não vai resultar em nenhum proveito para aquele que cometeu aquela falta? Essa é a pergunta de Kardec. E aí o que vocês acham que São Luís respondeu com relação a isso? Vocês entenderam bem o questionamento de Kardec. E São Luís diz, tudo depende da intenção. Tudo depende da intenção. De certo, a ninguém é defeso ver o mal, quando ele existe. O benfeitor São Luís responde essa indagação de Allan Kardec. Em primeiro lugar, vai depender. Qual a sua intenção em ficar notando a imperfeição do outro? Os deslizes, as faltas do outro. Qual é a sua intenção? Vai depender da sua intenção. Dependendo dela, vamos adiante. Mas ele diz, a ninguém é defeso ver o mal. Então não é proibido, não é negado a ninguém constatar o mal que aconteceu, quando ele existe. A ninguém é defeso, a ninguém é proibido, diz ele. E aí ele prossegue. Fora mesmo inconveniente ver em toda parte só o bem. Porque realmente, se nós estamos num planeta ainda tão conturbado, ainda com tantas situações que nos incomodam, temos violências, guerra, agressões físicas, agressões morais, tanta coisa que ainda acontece, seria talvez até um deslize mental se nós, dentro desse contexto, nós só conseguíssemos ver o bem. Achar que tudo está ótimo, maravilhoso, não ver nada de ruim. Tudo está perfeito. Nós sabemos que não é assim. E é isso que São Luís diz. Seria até inconveniente ver em toda parte só o bem. Semelhante ilusão prejudicaria o progresso. Vejam a resposta de um espírito já com um certo grau de evolução moral e espiritual. Por quê? Quando nós constatamos que alguma coisa não está boa, nós temos a oportunidade de tentar modificar aquela situação. Se nós observamos no nosso ambiente de trabalho, no nosso meio social, algum fato que não seja positivo, que não seja
Bom, nós podemos, dentro das nossas limitações, do nosso conhecimento, tentarmos mudar aquilo. Criarmos situações que aquilo possa desaparecer ou pelo menos amenizar. E se nós somente nos visse o bem, está tudo maravilhoso, tudo ótimo, tudo ótimo, tudo ótimo, seria até prejudicial ao progresso. A humanidade ficaria estagnada, ela não iria se preocupar em nenhum avanço na área da ciência, da política, enfim, seria uma estagnação. É isso que ele coloca. O erro está no fazer-se que a observação redunde em detrimento do próximo, desacreditando-o, sem necessidade, na opinião geral. Podemos observar, constatamos um mal, constatamos que algo não está bem. Qual é o que ele coloca? Qual é a nossa intenção? É somente denegrir a imagem do outro? Desacreditar o outro? Diante da opinião geral, diante da sociedade, diante do meio onde ele convive? Ou temos uma intenção de auxiliar? Porque, inclusive, no Evangelho está lá. Quando alguém da igreja, a igreja aqui temos que ver no sentido amplo, de uma assembleia, de uma reunião, porque na época de Jesus não existiam igrejas como hoje a gente conhece. A igreja no sentido de igrejas, de assembleias. Então, ali ele ensina. O outro fez alguma coisa de errado, chame-o à parte. Tenha uma conversa com ele em particular. Se ele não aceitar, não compreender, continuar fazendo o que não devia, reúna-se então com os demais membros e coloque aquele fato, aquela situação. Mas, em primeiro lugar, nós devemos o quê? Buscar o outro de forma reservada e tentar motivá-lo a que ele mude. Prossegue São Luís. Igualmente repreensível seria fazê-lo alguém apenas para dar expansão a um sentimento de malevolência e a satisfação de apanhar os outros em falta. Ora, qual a intenção? Quando eu, mesmo sem propagar aquele mal, mas eu fico pensando, fulano agiu dessa forma, ele ainda é uma pessoa que não tem uma conduta correta, que ele deveria ter agido de outra maneira. Eu estou pensando, Jesus nos disse que só pelo pensamento nós já adulteramos, porque nós, muitas das vezes, quando vemos essa palavra adultério, imaginamos somente uma traição conjugal. Mas o adultério aqui, Jesus fala num sentido mais amplo. E ele diz, só de você pensar, você já está adulterando, já está cometendo um adultério. Se nós, mesmo que não propaguemos, mas fiquemos pensando com relação ao outro, o outro é dessa maneira, e ficarmos fazendo julgamentos como juízes implacáveis. Aí São Luís diz, igualmente repreensível seria fazê-lo alguém apenas para dar expansão a um sentimento de malevolência, entre aspas, fofoca, intriga, inveja, ciúme. Porque a malevolência, quando nós buscamos o mal, tudo isso está englobado. O nosso egoísmo,
a nossa prepotência, o nosso orgulho. Ele diz, se o desejo é apenas de um sentimento de malevolência e a satisfação de apanhar os outros em falta, porque muitos, às vezes, se julgam já tão perfeitos, tão superiores, que ele pensa, está vendo? Eu não, eu já não cometo mais essas faltas. Mas fulano, olha só o que ele fez. Mesmo que eu esteja comentando com os meus botões, mas eu estou o quê? Num sentimento de malevolência, julgando o outro. E é isso que São Luís vai ensinando. Continua o benfeitor. Dá-se inteiramente o contrário, quando, estendendo sobre o mal um véu, para que o público não veja, aquele que note os defeitos do próximo, o faça em seu proveito pessoal, isto é, para se exercitar em evitar o que reprova nos outros. Nós podemos compreender aqui o que São Luís vai nos ensinando. Ele diz uma coisa, por isso que ele diz, depende da intenção. Uma coisa é eu, com sentimento até de superioridade diante dos demais, em função do meu orgulho, da minha vaidade, do meu egoísmo, ficar pensando, veja, o outro ainda é muito imperfeito. Como tem Jesus tem aquela parábola quando Jesus fala do fariseu e do publicano. O fariseu, ele vai fazer uma oração e ele diz, Senhor, mais ou menos isso, que aí eu teria que rever lá no Evangelho como que Jesus se coloca, mas com as minhas próprias palavras, mais ou menos os ensinamentos de Jesus, o fariseu e o publicano. O fariseu, ele se coloca num tom de superioridade que ele diz ali naquela oração, Senhor, eu estou aqui, eu já sou uma pessoa de bem, eu não sou como aquele publicano, um pecador, não, eu já estou aqui muito perto de você, porque eu já sou superior. Mais ou menos isso com as palavras de Jesus. E o publicano não tem coragem nem de levantar a cabeça. Ele fica com a cabeça baixada, bate no peito e diz, ó Senhor, Senhor, eu sou um pecador. Me ajude, perdoe as minhas faltas, perdoe os meus pecados. E Jesus aí conclui a parábola dizendo, qual dos dois vocês acham que foi para casa justificado? Qual dos dois que a oração realmente foi recebida, foi sentida, foi honesta, real? Porque o fariseu, com o seu orgulho, com a sua vaidade, ele ali diante daquele altar, ele se colocando acima do outro. Muitos de nós ainda somos assim. Já conseguimos uma conquistazinha e aí já falamos, ora, eu já não faço mais isso, eu já tenho uma evolução moral muito maior, mas temos que lembrar o quê? Todos somos filhos de Deus e estamos aqui para evoluir. Uns mais lentamente, outros mais devagar, mas aqueles que já conseguiram conquistar algo a mais, qual é o nosso compromisso diante do divino? É estender as nossas mãos para auxiliar o que está na retaguarda. Não é assim que um pai age com relação ao seu filhinho, vai conduzindo, vai orientando? Aquele que já conseguiu um pouquinho mais, vai auxiliando o que ainda tem as suas dificuldades, as suas limitações. E São Luís, só para que a gente fixe bem o que ele vai ensinando, ele diz o seguinte, vamos repetir.
dá-se inteiramente o contrário quando, estendendo sobre o mal um véu, então a pessoa não comenta aquilo, não espalha aquela notícia, estende sobre aquele mal um véu, para que o público não veja. Aquele que note os defeitos do próximo, o faça em seu proveito pessoal. É diferente. Aquele queria sentimento de maledicência. Esse não. Esse cobre aquele mal, não divulga para ninguém, mas quando ele pensa naquela situação, ele pensa o quê? Em proveito pessoal. O proveito pessoal, o mal do outro, como é que é isso? O que é que o São Luís está querendo dizer? Isto é, para se exercitar em evitar o que reprova nos outros. Então, tem até um ditado que diz, a melhor coisa é você aprender com o outro e não passar pelas dificuldades. Você observou a dificuldade do outro, você se educou e você não vai precisar passar por aquilo. Eu sempre coloco, nós somos alunos aqui na Terra. É uma grande escola, o nosso planeta. Todos nós somos alunos. Tem aqueles alunos que estão muito bem, tem os alunos medianos e tem aqueles que estão com dificuldades. Qual é a atitude de um aluno de bom senso? Nós estamos dentro dessa escola, dentro dessa sala de aula. O aluno que tem um bom senso, ele vai observar aquele colega que está indo mal nos estudos, porque ele falta, ele não faz as atividades que deveria faltar, ele não estuda para as avaliações periódicas que sempre existem, ele faz bagunça, ele implica com o colega, ele tem uma conduta a desejar. O aluno que tem bom senso, ele vai fazer o quê? Ele não vai julgar o outro, mas ele vai pensar, caramba, olha, chegou no final do ano, Joãozinho ficou reprovado. Eu vou fazer o melhor para que eu possa superar as minhas dificuldades. Desde o início do ano, eu vou começar a estudar, a ter o meu material organizado, a fazer as tarefas, vou evitar de faltar. Então, nós vamos o quê? Aproveitando aquela dificuldade do outro, mas não para apontar a falta. Tá vendo? Você ficou reprovado? Bem feito. Porque você realmente não tinha uma conduta adequada dentro da escola. Mas vamos o quê? Aproveitar para o nosso educação pessoal íntima. E aí São Luís, ele vai encerrando essa instrução do capítulo 10, item 20, dizendo: essa observação, em suma, não é proveitosa ao moralista? O que ele quer dizer aqui? Eu entendi assim, moralista não é no sentido daquela pessoa que quer julgar o outro. Não, aquela pessoa que está buscando a sua transformação moral. Então ele diz, essa observação, ela não é proveitosa ao moralista? Ela não é proveitosa àquele que está buscando a sua transformação moral e espiritual? Não é importante isso? Coloca São Luís. E aí ele encerra dizendo, como pintaria ele os defeitos humanos se não estudasse os modelos? E realmente, como que nós vamos saber o que é bom, o que é mal, se nós não tivermos um termo de comparação? Então, São Luís nos ensina, ora, se observarmos a conduta do outro, buscarmos trazer isso para as nossas vidas e, com isso, avançarmos moralmente, nós estamos
no caminho correto. Afinal de contas, são modelos. Um vai nos servir de incentivo. Agora, o modelo que nós temos para seguir, o modelo mais perfeito que temos na Terra, e Kardec também pergunta isso aos benfeitores em O Livro dos Espíritos, qual é o modelo? Qual é o guia? E eles respondem, Jesus. Então, amigos, nós estamos encerrando o nosso estudo da noite de hoje. A semana que vem, nós vamos concluir o capítulo 10 de O Evangelho segundo o Espiritismo. Faltam apenas 3 minutinhos para a nossa reunião de vibração e irradiação, que é uma reunião à distância, não é ao vivo, é uma reunião de tratamento. Aproveitando, mandando um abraço muito carinhoso para a Natália, que está aqui pelo Instagram, é Facebook, Instagram, Telegram e YouTube, que eu sempre me confundo. Está aqui pelo Instagram, um abraço para a Natália, um abraço para a Luciane Ferreira, que está aqui pelo Facebook. Amigos queridos, vamos continuar nessa vibração espiritual. Aqueles que estão em tratamento, mantenham-se em sintonia. Os trabalhadores da nossa casa espírita, mantenham-se em sintonia de 8h30 às 9h30 da noite. E quem desejar encaminhar algum nome para a reunião de tratamento, que é toda terça-feira, encaminhe para o WhatsApp do nosso Centro Espírita, nós passaremos as orientações e a partir da próxima terça-feira a pessoa passará a receber os benefícios. Anotem aí o WhatsApp do nosso Centro Espírita, o DDD é o 19, DDD 19, o celular é o 993416316, 19993416316. A doce paz de Jesus no lar, no coração de cada um de vocês. Um beijo grande, até domingo, 20 horas, o nosso Evangelho no Lar. Saúde e paz a todos.